1 Pedro capítulo 3, a leitura a partir do versículo 8 até o final do capítulo e a mensagem a partir do versículo 13 até a primeira parte do versículo 15. Diz assim a palavra da salvação: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque aqui neste culto nós temos a oportunidade de nos preparar para sairmos à batalha e defendermos a nossa fé. Assim, ó Deus, esperando que não apenas a igreja seja preservada, mas muitos que ainda se levantam contra Cristo possam se prostrar diante dele, pelo poder do teu Santo Espírito, e assim salvarem suas vidas e suas almas eternamente. Ó Deus, abra para nós esse texto de hoje, que inicia esse entendimento sobre o que é a defesa da fé. Por que é que Pedro escreveu isso para aqueles forasteiros e peregrinos daquela época? Por que é que eles precisavam, ó Deus, num mundo caído, num mundo inimigo, saber como defender a fé e saber como chamar os seus eleitos para o pacto e para fazerem parte da aliança? Tende misericórdia de nós, e que nessa noite nós possamos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, pois temos falhado nisso, ó Deus, e por isso nossa apologética tem sido tão ineficiente. Ajuda do Senhor a realmente fazer o seu nome conhecido, e que não temamos o homem, mas somente o Senhor. Em nome de Jesus Cristo,
aquele em cuja nossa fé é baseada, é que nós oramos. Amém. Amém. O Evangelho não precisa ser defendido, porque ele é como um leão enjaulado. Tudo o que temos de fazer é abrir a jaula. Essa é uma citação famosa de Charles Spurgeon. Algumas pessoas acham que foi Lutero que disse isso, mas na verdade o que Lutero falou foi algo parecido a respeito da palavra de Deus e da sua autoridade e de sua própria autenticação. Spurgeon, então, talvez, pegando carona nesse pensamento, nos mostra exatamente essa ideia. Mas será então que Spurgeon e Lutero estavam defendendo a ideia de que nós, cristãos, não precisamos defender a fé? Ela se autodefende? Nós não precisamos então nos preocupar com esse tipo de coisa? É claro que eles não quiseram dizer isso, pois numa outra citação agora de Calvino, nós vemos algo que traz equilíbrio àquilo que foi dito anteriormente. Calvino diz: o cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Nós estamos diante do texto clássico que fala a respeito da apologética cristã. Apologética, como nós veremos não hoje, mas num próximo sermão, vem exatamente de uma palavra no grego que está aqui no versículo 15 de 1 Pedro 3. Mas nós não chegaremos a essa palavra hoje. Nós iniciaremos hoje, então, a partir do versículo 13, um tratado ou uma breve série a respeito daquilo que significa defender a fé. O que é fazer apologética? O que é ser um apologeta? Assim como tantos outros já foram antes de nós. Nós começaremos hoje, então, a partir do versículo 13, a tratar aquilo que Pedro, obviamente, já está fazendo em toda a epístola. E esse contexto do versículo 13, agora, nos mostra a conexão com o que Pedro já havia dito em 1 Pedro 2, versículos 11 e 12. Dá uma olhadinha aí, por favor. 1 Pedro 2, versículos 11 e 12. Antes de Pedro entrar na temática da sujeição, que ele finalizou com o versículo 12 do capítulo 13, ele falou nos versículos 11 e 12 de 1 Pedro 2 o seguinte: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vejam então como mais uma vez Pedro está ligando todas as coisas, aquilo que nós chamamos de evangelismo, ou de apresentar a fé cristã àqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo, para que eles também possam glorificar a Deus no dia da visitação. Nós vimos isso hoje na pessoa de Moisés, testemunhando para o seu sogro Jetro acerca das coisas que Yahvé havia feito. Moisés estava ali, num certo sentido, defendendo a fé, não porque Jetro a estava atacando, não porque Jetro talvez quisesse demonstrar ali qualquer incredulidade, mas na própria curiosidade de Jetro para saber exatamente como as coisas haviam acontecido. Moisés aproveita a oportunidade e fala de tudo o que havia acontecido pelo poder de Deus, e aquilo é usado pelo Espírito Santo para a salvação de Jetro. Percebam então aqui que mais uma vez
A ideia é de salvação também dos ímpios, e não de mera proteção da igreja ou de glorificação de Deus, que são coisas importantes, que fazem parte da apologética. Mas eu gostaria que vocês aprendessem então, hoje, se é que não sabem ainda, que a apologética é evangelismo. Ou evangelismo é fazer apologética. Isso é importante porque quando nós olhamos para vários teólogos tratando desse tema, inclusive teólogos reformados, eles vão insistir que o evangelismo ou a salvação, elas obviamente acontecem ou são eficazes por meio do Espírito Santo. Mas vários teólogos, até presbiterianos, defendiam, por exemplo, no grande seminário de Princeton, de que a apologética, na verdade, não dependia tanto do Espírito Santo assim. É como se a apologética, então, fosse uma mera preparação do terreno para que, então, o evangelismo acontecesse. E eles faziam uma dicotomia entre o que é defender a fé, talvez em debates ferrenhos acerca de teologia, com argumentações super bem elaboradas, e aquilo que realmente é o evangelismo ou a apresentação de Cristo e a sua salvação. Durante esse tratado sobre apologética, nós ouviremos falar muito a respeito de Cornelius Van Til, que é um dos grandes nomes dessa área, um pastor, um teólogo presbiteriano, que num certo sentido resgatou essa ideia que nós conhecemos como apologética pressuposicionalista. Fiquem calmos que nós vamos tratar disso adequadamente nas próximas mensagens. E Van Til, então, ele argumentava basicamente o seguinte: nós não precisamos atribuir ao Espírito Santo todas as áreas da teologia, exceto a apologética. A defesa da fé também depende exclusivamente do poder do Espírito Santo na vida e no convencimento daqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E nesse sentido, então, nós vemos que a apologética é basicamente evangelismo. O evangelismo é apologética. E aqui uma palavra que vai ser fundamental para o nosso entendimento é a palavra procedimento. 1 Pedro 2, no versículo 12, Pedro já falou: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ele repete essa palavra no versículo 1 do capítulo 3, quando ele diz que as mulheres podem e devem ganhar seus maridos sem palavra alguma, por meio do seu procedimento. E quando nós vemos então agora no versículo 16, também de 1 Pedro 3, Pedro retoma essa ideia, ainda na temática da apologética, quando ele fala no finalzinho do versículo: e fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Isso é importantíssimo, porque na área da apologética, ou da filosofia cristã, ou defesa da fé, muitos estão preparados mentalmente, estudaram bastante, sabem desconstruir argumentos e fazer seus inimigos da fé humilhados e envergonhados, mas não são exemplos e modelos de um procedimento verdadeiramente cristão. E mais uma vez então nós voltamos agora ao contexto mais próximo do versículo 13, quando nós vemos a ênfase de Pedro na questão do procedimento. Vejam aí os versículos 9 e 10 de 1 Pedro 3, quando Pedro nos mostra que o procedimento do crente deve ser exatamente esse, principalmente em relação àqueles que são de fora, ou seja, aos inimigos. O versículo 9 diz: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. E ele começa a citar o Salmo 34, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente.
Ou seja, ele está trazendo agora algo para a nova aliança. Ele está trazendo algo agora, não apenas para judeus convertidos, mas também para gentios dispersos ali pela Ásia Menor. Não apenas algo que saía de sua própria mente, mas baseado naquilo que o Salmo e as Escrituras Sagradas já ensinavam desde o princípio. Nós vimos então que esse procedimento, obviamente, ele é perfeitamente cumprido apenas por Cristo Jesus. E esse procedimento então de Cristo Jesus é transmitido a todos nós, que já temos agora o Espírito Santo habitando em nossos corações. Duas palavras ou expressões chaves. Apologética é evangelismo. Apologética não é simplesmente ganhar um debate contra alguém que pensa contrariamente às Escrituras, mas apologética é ganhar o coração daquele homem ou daquela mulher. E isso inevitavelmente passa pelo procedimento do apologeta e não apenas pelo seu conhecimento cognitivo. Por isso, a partir do versículo 13, nós aprenderemos hoje, até o início do versículo 15, que a defesa da fé exige de nós sermos zelosos do que é bom, não temermos o sofrimento e santificarmos a Cristo como Senhor. Três coisas nítidas: sermos zelosos do que é bom, diz respeito ao procedimento, obviamente. Não temermos o sofrimento, diz respeito a uma atitude, justamente a questão do zelo pelo bem. E isso só faz sentido quando santificamos a Cristo como Senhor. Vejam que Pedro, ele terminou a temática da submissão no versículo 12, agora ele abre a temática da defesa da fé com uma pergunta. Esse é o nosso primeiro ponto, o versículo 13, uma pergunta honesta. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Uma pergunta honesta. E a apologética se faz com perguntas. A apologética se faz com o bom uso de perguntas para conseguir penetrar o coração e a mente daqueles que ainda, por alguma razão, rejeitam a Cristo e o seu senhorio. Pedro, então, não apenas aqui nos ensina o que é apologética, mas ele nos dá o modelo. E ao fazer essa pergunta, até um ímpio consegue entender. É uma pergunta lógica. É uma pergunta que nos mostra que geralmente, porque nós estamos num mundo caído, aquele que é zeloso pelo que é bom, ele não é maltratado. Uma pergunta lógica que nos mostra então por que é bom sermos zelosos do que é bom. No mínimo, para evitar aquilo que nós vemos em Romanos 13, versículos 3 e 4. Por favor, vá para lá. Como eu falei, no entendimento dessa pergunta, não necessariamente você precisa ser um cristão ou ter nascido de novo. Todos os homens entendem, até o mais ateu, que aquele que é zeloso do bem ou daquilo que é bom não vai ser maltratado. Romanos 13, versículos 3 e 4 dizem: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Essa é a lógica da pergunta de Pedro. Quem é que tem a ousadia de maltratar vocês, se vocês forem zelosos do que é bom?
Em outras palavras, a lógica diz: quem não deve, não tem. Mas não devemos ser zelosos do que é bom apenas para evitarmos o maltrato ou os maus tratos. Devemos ser zelosos do que é bom, porque isso é uma necessidade agora do regenerado. E isso é evidente em nossas vidas, porque apesar da pergunta de Pedro ser lógica, ela também é proverbial. O que isso quer dizer? É baseada numa verdade universal, cuja prática não é necessariamente sempre realizada. Quer ver como ela é proverbial? Abra sua Bíblia em Provérbios 16, versículo 7. Pedro tem esse princípio em mente quando ele faz a pergunta. Não apenas a ideia que nós lemos em Romanos 13, pela lógica da questão, mas agora o próprio princípio proverbial que nos mostra que esse é o ideal. Mas nem sempre o mundo caído respeita esse princípio. Provérbios 16, versículo 7 diz: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Apologética, defesa da fé, reconciliação entre inimigos, pessoas que pensam de modo diferente. E aqui claramente é dito que o caminho dos homens, sendo agradável ao Senhor, é a base para esta reconciliação. Vocês se lembram que durante a igreja primitiva, quando o Espírito Santo estava ali, de forma profusa, agindo na vida dos apóstolos e dos crentes daquela época, havia uma característica específica daquela igreja. É dito lá que eles tinham ou contavam com a simpatia de todo o povo. Mas isso não impediu o quê? Logo depois, perseguições infindáveis. Contavam com a simpatia de todo o povo e foram perseguidos do jeito que foram. É por isso que a pergunta é proverbial. Porque sem dúvida alguma, o princípio nos ensina: quem faz o bem não vai ser maltratado, quem faz o mal precisa ser maltratado. Mas nós vivemos num mundo injusto, você sabe disso. Quantas vezes você já fez o bem e não recebeu a recompensa que você esperava? E você olha para os maus, e eles não fazem o bem e conseguem tudo o que eles querem. Você estuda, e ainda tira uma nota baixa. E você vê o seu colega colando, pescando, plagiando e se formando com você. Você tem raiva disso. Você não consegue entender agora como isso pode ser. E é exatamente isso que Pedro está chamando, mais uma vez, a nossa atenção. Usando essa pergunta, ele está dizendo: o princípio é esse, continue sendo zelosos do que é bom, mas, exatamente por causa desse zelo, vocês podem ser maltratados. E aqui eu gostaria de ilustrar essa situação com o maltrato ou o martírio de Policarpo. Policarpo, um bispo da igreja de Esmirna, que chegou a ser discípulo do apóstolo João. Percebam então a proximidade desse homem com a era apostólica. E quando então ele é já velho, levado para negar a Cristo ou morrer, ele responde assim diante do imperador de Roma: por 86 anos eu servi a Cristo, como posso blasfemar contra meu Rei e Salvador? Prossiga com a tua vontade. O imperador disse para ele: nega a Cristo e viverás. E ele responde dessa forma: um idoso, 86 anos de idade, bispo de Esmirna, que certamente tinha pecados, mas que certamente era conhecido como uma vida zelosa por aquilo que é bom.
e mesmo assim, ele é maltratado e, por que não, injustiçado. Será que nós olhamos para essa questão e realmente não conseguimos compreender? Ou será que nós nos esquecemos de que esse é o modelo de Cristo para as nossas vidas? E que nós nos igualamos ou nos assemelhamos ao nosso Mestre? E se ele sofreu, nós sofreremos também. E se ele foi odiado, o mundo também nos odiará. E é nesse sentido, então, que agora, tendo feito a pergunta, Pedro passa a nos mostrar não apenas a lógica do argumento, mas agora o quanto o temor de homens é desnecessário. É o versículo 14, o nosso segundo ponto. Primeiro, uma pergunta honesta, nos mostrando a lógica do pensamento, e agora a continuação, ou as consequências do pensamento, nos mostrando o quanto o nosso temor de homens é desnecessário. O versículo 14 diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. O sofrimento na vida do cristão é quase uma regra. De fato, ele pode não acontecer. Nós podemos ser preservados por Deus. A nossa vida aqui no Brasil é muito tranquila. Em comparação com esses primeiros leitores aqui, peregrinos, ali na Ásia Menor, em comparação a Policarpo e tantos outros que vieram antes de nós, a nossa vida é tranquilíssima. Nós não temos a ousadia de dizer que entendemos o que é perseguição. E talvez, porque nós não entendamos ainda, não tenhamos entendido o que é fazer apologética no século 21. Pois uma vez que começarmos a realmente defender a fé cristã, como ela é, nós experimentaremos um pouquinho mais aquilo que Pedro aqui está dizendo: ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. E esse versículo então nos mostra que essa falsa teologia de instituições chamadas neopentecostais não chega nem perto de ser um evangelho verdadeiro, onde lá ensina-se que na verdade o crente sofre porque ele não tem fé suficiente, ou o crente sofre porque ele não dá para a igreja com uma fidelidade suficiente. E vocês conhecem a história, a tal da teologia da prosperidade falsa, não bíblica, não baseada na graça de Deus. E Pedro aqui nos lembra: sejam zelosos do que é bom, e isso pode e muitas vezes vai trazer sofrimento para vocês. Pedro fez uso do Salmo 34 para argumentar a respeito de como devemos abençoar os que nos perseguem. E agora ele está usando, sem dúvida alguma, o próprio ensinamento de Jesus Cristo no Sermão do Monte. Abra, por favor, a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças, como Jesus Cristo começa o seu sermão. Mateus 5, versículos 11 e 12. Pedro aprendeu bem a lição. Mateus 5, 10 e 11. Perdão, 11 e 12. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Começa na verdade no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Quem foi o maior perseguido por causa da justiça, senão o próprio Senhor Jesus Cristo? E ele aqui nos apresenta esse paradoxo cristão. Não é uma contradição, apesar de não fazer sentido para nós. Como é que eu posso ser bem-aventurado no sofrimento? Como é que eu posso me alegrar com esse tipo de coisa? E esse ensinamento é fundamental na área da apologética. Porque quando eu realmente me levanto para que Deus me use para defender a fé, sabendo que isso pode salvar aquele inimigo que está se levantando contra a fé e contra o próprio Cristo, eu lembro que aquilo já é para mim uma oportunidade de sofrimento, em vários sentidos. Você começa a ser uma pessoa indesejada, você começa a ser uma pessoa não bem-vinda, você começa então a ser visto como alguém que não deve mais ser respeitado ou alguma coisa nesse sentido. Isso para mostrar uma perseguição leve. Ora, quando nós começarmos a abrir as nossas bocas para realmente denunciar as mazelas do nosso país em todos os aspectos, em todas as áreas da vida, em todos os momentos que o Senhor Deus nos der a oportunidade de assim fazer, nós entenderemos um pouquinho melhor que somos de fato bem-aventurados. Porque o sofrimento não é bom, machuca, dói, e às vezes isso nos impede então de recebermos essa bem-aventurança. Mas aqui nós nos lembramos que a bem-aventurança é não apenas por causa da alegria que sentiremos ao vermos um inimigo da cruz de Cristo se prostrando aos seus pés agora, mas também por causa da glória do próprio Deus. A bem-aventurança no sofrimento se dá exatamente por causa disso. Nós temos vários exemplos nas Escrituras Sagradas do que significa sofrer por causa da justiça. E se esses exemplos são para nós verdadeiros, nós precisamos entender que eles continuarão acontecendo nos nossos dias. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, Daniel capítulo 6. Essa passagem é fantástica. E ela nos mostra não apenas o procedimento de Daniel, ela nos mostra não apenas a capacidade mental e a inteligência de Daniel, mas mostra exatamente porque Daniel lutou pela fé, com um procedimento fiel, ele sofreu pela justiça. Daniel 6, a partir do versículo 4 até o 17, a leitura é longa, mas ela é importante como modelo para nós. Prestem atenção, Daniel 6, a partir do versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, e se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus, Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar.
Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o entendido. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Aqui nós temos um exemplo claro de alguém que sofreu por causa da justiça. Daniel prefere então continuar fiel ao seu Deus. Era apenas 1 mês. O interdito dizia que apenas durante 1 mês alguém não deveria consultar ou clamar a outro Deus. Ele poderia durante aquele mês ter se escondido, talvez ter feito orações, se fossem necessárias realmente, não à vista de todos. Parece que seria isso exatamente que nós faríamos, durante 1 mês apenas. Talvez nós olhemos para Daniel e o achemos não sábio, não tendo um discernimento adequado, mas a palavra de Deus nos mostra exatamente o contrário. A palavra de Deus nos mostra que Daniel aqui, a exemplo daquele em quem ele cria, que seria o Messias encarnado, ele sofre por causa da justiça, ele sofre porque não seria a decisão do rei que o faria deixar de ser zeloso por aquilo que era bom. Aqui nós temos um modelo então, de como a busca por isso na nossa apologética vai não apenas nos trazer sofrimento, mas vai ser a manifestação gloriosa do poder de Deus no meio de um povo ímpio. Nós estamos ainda como se estivéssemos na Babilônia e não temos demonstrado um modelo de comportamento como o de Daniel e do nosso próprio mestre. Daniel não temeu. Volte para 1 Pedro, capítulo 3. Daniel foi levado à cova dos leões. Nós conhecemos a história. Deus o preservou. Mas mesmo que não tivesse preservado, ele continuaria sendo um modelo para nós, assim como seus amigos o foram nos capítulos anteriores, quando o imperador os ameaça em jogar na fornalha, e eles dizem: pode jogar, se Deus quiser nos poupar, ele fará isso, se ele não quiser, ele também o fará. Nós não nos prostraremos diante da estátua. Isso é ser zeloso pelo que é bom. Isso é fazer apologética mediante procedimento fiel, que é baseado em não temor de homens. Volte lá para o versículo 14 de 1 Pedro 3.
O argumento continua então, e Pedro fala que há bem-aventurança no sofrimento, e por isso então, não devemos nos amedrontar com as ameaças dos inimigos da cruz de Cristo, nem ficarmos alarmados. Mas não é isso que nós demonstramos, na verdade? Com quanto medo você está de que um candidato específico ganhe essa eleição? Quanto temor você tem caso aquele em quem você votou não ganhe a eleição? O que é que te deixa alarmado? O que é que te deixa perturbado? Senão a nossa insistência em confiarmos mais no homem do que em Deus, mais no príncipe e nos seus cavalos do que no Senhor dos exércitos. E aqui, infelizmente, na sua Bíblia, o versículo 14 não está aparecendo essa segunda parte como uma citação. Deveria estar da mesma maneira que o Salmo foi apresentado, parte do Salmo 34, com uma margem diferente, ou aqui, talvez em itálico, ou de alguma forma diferenciada. Por quê? Quando Pedro diz, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem ficais alarmados, ele está citando exatamente Isaías capítulo 8. Não foi à toa que nós lemos esse texto na nossa liturgia. Por favor, Isaías capítulo 8. O versículo 12. Diz o seguinte: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Pedro cita de uma forma diferente, mas o princípio é o mesmo. E quando você olha para o contexto de Isaías 8, aí nós temos a invasão da Assíria. Um povo inimigo invadindo a nação para destruir, para levar em cativeiro, para demonstrar ali a força dos inimigos de Deus contra o seu próprio povo. E o profeta está dizendo para o povo de Deus, não temam. O que esse povo teme? Temam ao Senhor. Que o Senhor seja o vosso espanto, como nós lemos no versículo 13. Para você entender que é exatamente isso que Pedro está citando, é só você ler o versículo 13. Ele continua agora, como nós voltaremos lá, no versículo 15. O versículo 13 de Isaías 8 diz, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Vocês já devem saber, com toda essa exposição de 1 Pedro, o quanto ele faz teologia bíblica, o quanto ele toma textos da antiga aliança e aplica agora ao contexto da nova aliança, e não está sendo diferente. Ele está fazendo uma citação literal daquela profecia maravilhosa que encorajava o povo contra os assírios, e agora está encorajando o povo naquele contexto de perseguição. E aqui nós vemos então o quanto esse temor é desnecessário. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto, a primeira parte do versículo 15, o senhorio essencial de Cristo. O seu senhorio essencial. Pedro diz, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. A apologética começa aqui. A apologética não começa com o erro dos nossos inimigos.
A defesa da fé não está baseada, em primeiro lugar, naqueles que não entendem a Bíblia ou que se levantam contra ela. A apologética começa nos nossos corações. O Espírito Santo nos convence dos nossos erros. O Espírito Santo nos mostra, então, quando nós santificamos a Cristo em nossos corações, o quanto nós ainda estamos distantes do entendimento do Evangelho em todas as áreas da vida. E é exatamente nesse sentido que nós precisamos crescer e amadurecer. Que o Evangelho é a base de tudo que você faz, tudo. Pense na área de conhecimento com que você trabalha, que você estuda. O Evangelho é a base para isso. Não apenas para o seu procedimento ético ali no local de trabalho, mas até a forma como você pensa, como você age, como você calcula, como você racionaliza e tantas outras coisas. Sim, a santificação de Cristo como Senhor é no nosso coração. Mas isso começa pela renovação da nossa mente. Isso começa pela renovação da nossa mente, quando nós entendemos então que essa santificação, obviamente, significa buscar uma separação do mundo, uma separação da cosmovisão secular, deste século, não daquela que é do alto. Santificar então a Cristo em nossos corações como Senhor significa, em primeiro lugar, viver de acordo com os preceitos do reino de Deus. Essa é a parte óbvia do que Pedro está dizendo aqui. Mas há uma parte ainda mais importante. Pedro está citando Isaías capítulo 8. Pedro está, em outras palavras, dizendo o seguinte, literalmente é isso: antes, como Senhor, como Yahvé, santificai a Cristo em vossos corações. A ideia então é igualar Jesus Cristo ao poderoso Yahvé dos exércitos. Eu gostaria de citar para vocês uma parte do livro A Batalha Pertence ao Senhor, de Scott Oliphant, um especialista em apologética hoje, professor de Westminster, onde Cornelius Van Til foi professor, e certamente o Oliphant segue essa mesma tradição da apologética pressuposicionalista. Vejam como essa citação ela se encaixa perfeitamente, não só no que a gente está vivendo nos nossos dias, mas no que a gente viveu hoje e está vivendo ainda. Oliphant diz assim: muitos de nós já vivemos e participamos de eleições nacionais, estaduais ou municipais de vários tipos. Às vezes podemos ter um candidato que pensamos estar preparado para tornar as coisas melhores. Ou inversamente, podemos nos convencer de que um candidato específico, se eleito, não fará nada mais que coisas erradas. Podemos, inclusive, decidir ser voluntários para ajudar na eleição de um determinado candidato ou trabalhar contra algum outro. Mais uma vez, porque somos pessoas de sentidos, pode ser fácil começarmos a agir como se tudo de bom ou de ruim correria especificamente sobre um dado candidato ou sobre um dado conselho de administração. Se o candidato errado fosse eleito para o ofício, poderíamos começar a acreditar que não há mais esperança alguma para nós ou nosso país. Se o nosso candidato entrasse, poderíamos nos iludir, pensando que tudo dará certo no mundo, pelo menos nos próximos anos. O Espírito Santo começa a nossa apologética contra nós mesmos. E é impressionante o quanto nós ainda tememos a homens, porque nós não entendemos que nós precisamos substituir esse temor de homens pela santificação de Cristo em nossos corações como Yahvé.
E em Isaías 8, versículo 13, depois podem conferir. Lá o profeta diz: santificai a Yahvé Sabaoth nos vossos corações, santificai ao Senhor dos exércitos. É Ele quem batalha, é Ele quem guerreia. Nós temos visto isso em Êxodo. Sim, Ele nos usa. Sim, a apologética é realizada por nós. Nós veremos isso nas próximas mensagens. Não é só o ministro, não é só o presbítero, não é só o diácono, não é só o seminarista. Todos os crentes são chamados para santificar a Cristo como Senhor em nossos corações. Como vai a defesa da sua fé? Como vai a sua apologética? Pedro está aqui nos ensinando a substituirmos o temor que nos trava, que é um obstáculo para nós. Chegamos a experimentar síndrome do pânico. Não conseguimos nem sequer mais sair de casa. Não conseguimos nem sequer entender o que é que estamos temendo de fato. Mas quando nós santificamos a Cristo como Senhor em nossos corações, esse temor é transformado em uma fé resoluta, que entende, não só aqui, mas principalmente aqui, que Cristo está no comando. Vocês sabem quem é que vai ser o presidente do Brasil a partir de 2019? Aquele que o Senhor dos Exércitos determinou desde a eternidade. E sim, o que você fez hoje em termos de voto diz respeito à sua participação nisso tudo. Mas a apologética então nos leva a entender e aplicar tudo aquilo que nós entendemos corretamente ou erradamente a respeito de soberania, senhorio, responsabilidade humana. E graças a Deus estamos aprendendo que crentes devem conhecer política à luz das Escrituras, e não só política, como tantas outras coisas. Como vai a sua apologética? Nós estamos apenas iniciando. Pedro tem muito mais a nos dizer. E nessa noite, nós terminamos então mostrando que a nossa defesa da fé não é baseada primordialmente nos nossos sentidos. A defesa da fé, aquilo que nós cremos, não é baseado primordialmente naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós sentimos ou cheiramos. Faz parte. Mas a sua fé, ela é defendida a partir da revelação. E por isso eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João capítulo 20. E aqui nós terminamos. Evangelho de João, capítulo 20. Versículos 24 a 29. A apologética, sem dúvida alguma, começa pela casa de Deus. João 20, 24 e 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado.
não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E todos esses são vocês nessa noite, crentes no Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados, porque creem no Senhor e não o viram e nem tocaram nele, como Tomé precisou ver e tocar. Mas Tomé teve um privilégio que talvez você tenha se esquecido, que é seu também. Tomé disse no versículo 28: meu Senhor e meu Deus. Naquele momento Tomé santificou a Cristo no seu coração como Senhor. E essa é a nossa apologética. Transforme-se por meio do poder do Espírito Santo e realmente substitua o seu temor de homens por essa fé em Jesus Cristo, sabendo que Ele é Senhor de todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus, como nós cantamos baseados no livro de Abacuque, aviva a tua obra, faze-a conhecida. Aquele livro termina nos mostrando o que é fé verdadeira, ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda assim exultarei no Senhor, porque nós de fato não dependemos dos nossos sentidos primordialmente para crer em Ti e confiar nas Tuas promessas. Ó Senhor, nos amadureça, nos faça, Senhor, de fato mais parecidos com Cristo, mesmo que tenhamos que passar pelo mesmo processo de Tomé, de incredulidade, para uma profissão de fé que chama a Cristo de Senhor e Deus. Que essa seja a nossa fé e que a defendamos então para a salvação de mais incrédulos e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Deus, que nós oramos. Amém.